Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Linhares novamente, e nessa nossa segunda aula sobre a linguagem JavaScript, iremos aprender quais são as formas de impressão de dados, aprender a síntese básica da linguagem e aprender sobre os operadores da linguagem. Saída do JavaScript. Possibilidades de exibição de JavaScript. O JavaScript pode exibir dados de diferentes maneiras. Escrevendo em um elemento HTML, usando o método innerHTML. Escrevendo na saída HTML, usando o documento .write. Escrevendo em uma caixa de alerta, usando o window alert. Usando o innerHTML. Para acessar um elemento HTML, o JavaScript pode usar o método documento.getElementById. O atributo id ou id define o elemento HTML. A propriedade inner define o conteúdo HTML. Vamos ver um exemplo. Neste exemplo, temos aqui um cabeçalho nível 2, né, para expressar a frase My First Web Page, um parágrafo, ok? E um ID definido como demo, só que está vazio. O que o getElementById vai fazer? O getElementById vai setar o ID demo, ok? E fazer com que o método innerHTML possa processar ou mostrar a informação 5 mais 6. Então, quando é executado, o valor que vai aparecer é a soma de 5 mais 6. Né? Esse valor aqui estará dentro do parágrafo, né? Desse parágrafo aqui, atribuído através do ID demo. Né? O documento é o próprio documento HTML, getElementById é um método que vai setar o ID e o inner vai simplesmente pegar esse valor e colocar dentro do parágrafo que está setado por demo, ok? Usando o documento.write. O documento.write é melhor utilizado quando for para fazer testes, para fim de teste. Por que isso? Porque se você usar o documento.write depois de um documento HTML estar totalmente carregado, ele irá excluir todos os HTML existentes. Eu vou mostrar dois exemplos aqui. Se você usar ele sem estar no final do documento, ele irá processar normalmente, mas ele é utilizado mais para teste. Se você utilizar no final do documento, irá acontecer que os dados, o HTML todo irá ser excluído. Então tem que ter essa atenção. Vamos a um exemplo? Neste primeiro exemplo, podemos observar que temos aqui o uso do documento.write. Ele está aqui no final do documento, porém, ele carregou junto com o documento. Né? Ele não está sendo executado no final do documento. Essa é a grande questão. Né? Então, por isso, os dados aqui vão ser impressos, né? 5 mais 6. Né? A saída do valor da soma vai sair tranquilo. Os dados, né? O HTML continua aqui, tranquilo, no resultado da página. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui que o documento.write foi executado no final da página. Quer dizer, depois que carregar todo o documento e eu clicar no botão, irá realizar a soma, porém o HTML irá desaparecer. Né? Ok? Usando o window alert. Você pode usar uma caixa de alerta para exibir os dados. Né? Um exemplo aqui. Neste exemplo, temos a função window.alert, que ela é executada após o carregamento da página. Se eu clicar aqui para executar, podemos ver que apareceu uma caixinha de alerta com resultado. Ok? Então, a função Windows Alert serve exatamente para aparecer essa caixinha de alerta. O resultado da função aparecerá aqui. Ok?
Programas de JavaScript. Um programa de computador é uma lista de instruções a serem executadas por um computador. Em uma linguagem de programação, essas instruções de programação são chamadas de declarações. Um programa de JavaScript é uma lista de declarações de programação. Declarações do JavaScript. Para declarar um código de JavaScript, ela é composta exatamente por isso. Valores, né, que cairão sobre as variáveis, os operadores e as expressões, palavras-chave e comentários. Nós vamos ver daqui para frente. Essas declarações dizem ao navegador que escreva Hello Dolly dentro de um elemento HTML com ID demo. Um exemplo. Podemos ver nesse código diversos elementos que contêm uma linguagem de programação. Podemos ver aqui que temos aqui, por exemplo, que x, y e z são variáveis definidas pela palavra var. Temos aqui esse / statement, são os comentários dessas linhas de código. E aqui temos os valores, né, e suas atribuições desses valores das variáveis. E temos aqui as operações, né, dos operadores. Então a linguagem ela é composta exatamente de todos esses elementos. Okay? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula separam instruções de JavaScript. Adicione um ponto e vírgula ao final de cada declaração executada. Um exemplo. var A, B e C, ponto e vírgula. É uma instrução. Depois de cada instrução, usa-se o ponto e vírgula. Ela declara, nesse caso aqui, 3 variáveis. A recebe 5, ponto e vírgula. Né? Está declarando que A recebe 5. B igual a 6. No caso aqui está dizendo que B recebe 6. C é igual, ou seja, recebe A mais B. Está dizendo que a soma de A mais B está contida em C. Então é assim que a gente vai sempre utilizando, após cada instrução, utiliza-se um ponto e vírgula. Ok? Quando separados por ponto e vírgula, várias declarações em uma linha são permitidas. Ok? Igual nesse caso aqui. Ó. A gente pode colocar várias declarações em uma linha separadas por ponto e vírgula. Espaço em branco no JavaScript. O JavaScript ignora vários espaços. Você pode adicionar espaço em branco ao seu script para torná-lo mais legível. As seguintes linhas são equivalentes. Vamos lá. var_person recebe reg. var_person recebe reg. É a mesma coisa. O fato de não ter espaços aqui não quer dizer que está errado. É questão de legibilidade, né? Fica mais legível. Uma boa prática é colocar espaço em torno dos operadores. Né? Então, para poder ficar o código mais legível, você colocar um espaço. Esse exemplo aqui. Temos espaço, fica mais legível. Sintaxe do JavaScript. A sintaxe do JavaScript é um conjunto de regras, como os programas de JavaScript são construídos. var x, y e z é uma declaração de variável. Né? Se quiser declarar uma variável, é só usar a palavra var. Você coloca a palavra var, você declara essa variável. X recebe 5, Y recebe 6. Você pode colocar em uma sequência, igual eu falava. Z recebe X mais Y. É uma declaração também, já declarou uma soma. Variáveis de JavaScript. Em uma linguagem de programação, as variáveis são usadas para armazenar valores de dados. JavaScript usa a palavra-chave var, ok? Já falar sobre a palavra-chave var, para declarar variáveis. Um sinal de igual é usado para atribuir valor às variáveis. Neste exemplo, x é definido como uma variável, então x é atribuído dado, né, o valor a 6. Então, var x, você declara uma variável, ela não tem valor algum. Já aqui, x recebe 6. Ok? Declarando, criando variáveis de JavaScript. Criar uma variável em JavaScript é chamado de declarar uma variável. Você declara uma variável de JavaScript com a palavra-chave var. Né? Eu havia falado. Então, var carneiro.
Após declarar a declaração da variável, não tem valor. Tecnicamente, o valor é indefinido. Então, se você declarar var carname, é indefinido. Está declarado, mas não tem nenhum valor. Para atribuir um valor à variável, use o sinal de igual. Então, é só usar o igual aqui. E aí o valor será atribuído. Declarando variáveis JavaScript. Você também pode atribuir um valor à variável quando declara var carname, né, que você está declarando a variável, e coloca um valor. Recebe Volvo. Uma declaração em muitas variáveis. Você pode declarar várias variáveis em uma declaração. Comece a declarar com a var e separe as variáveis por vírgula. Um exemplo. var person John Doe, vírgula. Car name recebe Volvo, vírgula. Price recebe 200. Então você pode estar colocando as variáveis todas, né, que você precisa em uma única linha, só separado por vírgula. Okay? Operadores de JavaScript. Vamos começar a falar sobre os operadores. O que são os operadores? O JavaScript usa operadores aritméticos, né? Você já conhece, sinal de mais, menos, multiplicação e divisão, para calcular os valores. Né? Aqui temos exemplos. 5 mais 6 vezes 10. O JavaScript usa um operador de atribuição igual para atribuir valores às variáveis. var x e y, x recebe o 5, y recebe 5. Operadores aritméticos. Os operadores aritméticos do JavaScript são sinal de mais, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo, ou resto da divisão inteira de um número, incremento e decremento. Operadores de atribuição do JavaScript. Os operadores de atribuição são igual, que é a mesma coisa que um valor x recebendo valor y, né? Mais igual, que é a mesma coisa que, né, na prática vocês irão ver muito x mais igual a y, que é a mesma coisa que o valor de x igual a ele mesmo mais y. Menos igual, que na prática vocês irão ver menos igual y, que na verdade o entendimento é x igual a ele menos y. E assim se repete para os outros valores. Então tem que ter esse entendimento que quando vocês verem o sinal de mais, um sinal na frente do igual, o exemplo prático é esse e o entendimento é esse. Ok? Tenho esse exemplo prático aqui, em que temos um parágrafo com ID demo, quer dizer, um valor será colocado aqui. Então temos a declaração que x recebe 10, que x mais igual a 5. Né? Documento getElementByD está setando esse ID aqui e inner irá colocar o valor de x dentro do parágrafo. Né? No caso aqui o cálculo irá dar 15. Né? Por que irá dar 15? Porque x recebe 10 e depois ele é incrementado de mais 5. Né? Então é x igual a ele mesmo mais 5. Então dá 15. Ok? Então aqui está um uso prático desses operadores aqui. Operadores de string. O operador mais também pode ser usado para adicionar, concatenar string. Né? No caso aqui ele não vai fazer operação matemática, mas sim ele vai juntar strings. Um exemplo. txt1 recebe John. txt2 recebe Doi. txt3 recebe txt1 mais, entre aspas, um espaço, mais txt2. Né? No caso, ele vai escrever John Doe. Adicionando string e números. Adicionando dois números, retornará a soma, mas adicionando um número e uma string, retornará uma string. Vamos um exemplo. X recebe 5 mais 5. Aqui vai retornar 10. Né? Se eu colocar y recebe 5, entre aspas, mais 5, significa que o valor 5, entre aspas, é um string. Ok?
Então, se esse valor está entre aspas, ele é um string, ele não vai somar com 5. Vai ficar, né? Depois vocês vão ver que vai ficar 5, 5. Z recebe hello mais 5. Então, a palavra hello está entre aspas, logo é string. Então, vai ficar hello 5. O resultado está aí. O primeiro vai dar 10, o segundo 5, 5. O terceiro hello 5. Operadores de comparação. Os operadores de comparação de JavaScript são igual, igual, né? Quer dizer, compara dois valores se são iguais. Igual, 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 3 iguais. Significa que ou eles são iguais e são do mesmo tipo. Exclamação igual quer dizer que os valores são diferentes ou não iguais. Exclamação igual, igual significa que eles não são iguais e também não são do mesmo tipo. Maior, menor, maior igual, menor igual e o operador ternário é interrogação. Operadores lógicos. Então, utilizaremos os operadores lógicos, né? No caso, i comercial com i comercial, corresponde a i ou end. Barra, barra é para ou, exclamação é para negação. Expressões de JavaScript. Uma expressão é uma combinação de valores, variáveis e operadores que calcula para um valor. Por exemplo, 5 vezes 10 avalia para 50. Os valores podem ser de vários tipos, como números e strings. Por exemplo, John, entre aspas, é uma string, concatenado com espaço, entre aspas, com espaço, mais, né, concatenado com 2, com o resultado da operação, mais John 2. Comentários em JavaScript. Como é que a gente comenta em JavaScript? Nem todas as declarações de JavaScript são executadas. Código após barra duplas ou entre barra asterisco e asterisco barra é tratado como comentário. Os comentários são ignorados e não serão executados. Por exemplo, var x recebe 5, barra barra, está comentando esse código, né? Esse barra barra que está comentando. Barra barra var xc não será executado. Então, aquele que tiver a barra na frente não vai ser executado. Okay? Então, você tem que comentar logo à frente do código. Comentários de linha única. Os comentários de linha única começam com barra barra. Qualquer texto entre barra barra e o fim da linha será ignorado pelo JavaScript, não será executado. Então, temos um exemplo aqui. Se você colocar barra barra na frente, essa frase não será executada. Porém, o código abaixo irá ser executado. E nesse caso também irá ser executado. Então, o barra barra serve apenas para comentar uma única linha. Então, o que tiver na frente será comentário e abaixo não. Comentários de linha única. Este exemplo usa um comentário de linha única no final de cada linha para explicar o código. var x5 declara x, né? Ele está declarando x recebendo 5. Então, nesse caso aqui, ele está uma declaração de linha única na frente do código, mas não está comentando o próprio código. Var recebe y igual a x mais 2. Né? Comentário de várias linhas. Comentário de várias linhas começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Então, esse tipo de comentário você pode comentar diversas linhas de uma única vez. Qualquer texto entre barra asterisco e asterisco barra será ignorado pelo JavaScript. Este exemplo usa um comentário de várias linhas, um bloco de comentários, para explicar o código. Comentário de várias linhas. No caso aqui, ele pode estar comentando essas várias linhas aqui sem problema nenhum. Então, todo esse código aqui será comentário. E esse código aqui será executado normalmente. Este aqui também.
JavaScript é case sensitive, quer dizer, todos os identificadores de JavaScript são maiúsculos e de minúsculos, né? Então, todos os identificadores de JavaScript, ele vai diferenciar minúsculo de maiúsculo. As variáveis lastName e lastName são duas variáveis diferentes. Então, se você colocar em maiúsculo aqui, colocar minúsculo aqui, já é outra variável. Um exemplo, lastName Doyle e lastName Peterson. Bem, pessoal, estarei disponibilizando algumas atividades práticas e aí vocês podem utilizar esse editor aqui do W3 Curso, tá? Que nos exercícios eu estarei disponibilizando um link para vocês acessarem. Então ele tem um editor que vocês podem colocar o código e ser executado do outro lado, tá? Então é só clicar nesse botão aqui, tá? Que ele executa do outro lado o código, né? Só clicar aqui. E se vocês quiserem ver também, fazer outros testes, podem, né, utilizar aqui. Então é só vir aqui e digitar o código que funciona tranquilamente. O editor online, não precisa instalar nada, tá? Então os exemplos nossos estarão sempre serão utilizados neste editor online, ok? Então até a próxima aula. Não esqueçam de fazer os exercícios, né, que serão disponibilizados no ambiente. E até a nossa próxima aula, que iremos falar sobre os tipos de dados e outros assuntos a mais. Até mais.